Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é Émile Durkheim, um dos maiores sociólogos que já existiu, um dos clássicos da sociologia, e hoje especificamente a gente vai falar de dois conceitos importantes dentro dos estudos sociológicos de Émile Durkheim, que são suicídio e solidariedade, solidariedade e suicídio. Por isso, se você quer entender um pouquinho mais desses conceitos, continua assistindo esse vídeo e não se esquece que no @historizandotati no Instagram tem mais conteúdo para você. Aqui no canal já tem um vídeo explicando um pouquinho da história do Durkheim, do pioneirismo dele na sociologia, e não só isso, mas explicando também alguns fatos principais e importantes na pesquisa dele. Vou deixar aqui para vocês. Hoje nós vamos discutir dois conceitos, que é o de solidariedade e suicídio. Falando de solidariedade, primeiro você precisa entender um pouco dessa palavra, porque toda vez que a gente pensa em solidariedade, a gente pensa na verdade em caridade, em doar algo. Mas na verdade, solidariedade envolve uma ajuda mútua, um ajudando o outro. Por isso é um conceito essencial para o Durkheim entender, já que para ele o importante é o todo, é a sociedade, e por isso ele precisa entender dessas relações na sociedade. Para o Durkheim existem dois tipos de solidariedade: a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Falando da mecânica, na verdade ela vem aí anterior ao processo de revolução industrial. E isso é importante a gente compreender, porque é numa sociedade que ele considera mais simples e até mesmo não organizada dentro aí dos conceitos que ele compreende. Tá, mas o que significa essa solidariedade mecânica? Significa que os indivíduos são mais próximos, que essa ajuda mútua é mais próxima. E não só isso, mas as semelhanças entre os indivíduos também são maiores, já que essas sociedades são mais simples, menos complexas, menos organizadas, né, dentro da estrutura aí de divisão do trabalho, por exemplo, que o Durkheim considera. Logo, por ter essas semelhanças, essa estrutura então mecânica, essa solidariedade mecânica, significa que existe uma consciência coletiva, em que todos os indivíduos se sentem parte do todo. Mas para entender, vamos pensar um pouquinho melhor, como por exemplo as sociedades tribais. Dentro das sociedades tribais, por mais que exista aí uma função ou outra, todo mundo faz pelo todo. Todo mundo entende ali tudo pelo todo. Essa solidariedade mecânica é algo então que envolve os indivíduos diretamente falando, e que todos esses indivíduos vão pensar em prol daquele todo, que na verdade muitas das vezes é um todo menor, se a gente for, por exemplo, pensar aí pós-revolução industrial, por exemplo. Por isso, todos os tipos de trabalho estão sempre em contato uns com os outros, e até mesmo o chefe, ele é chefe, na verdade, por compreender esse consciente coletivo e não necessariamente porque ele manda, ele é o melhor ou algo assim. As consciências se assemelham e a proximidade dos indivíduos são por essas semelhanças. Essa, para o Durkheim, é a solidariedade mecânica. Mas a gente tem a orgânica. A orgânica é meio que a gente está falando dos dias de hoje, porque é pós-revolução industrial. E se é pós-revolução industrial, mudou bastante coisa dessa mecânica. Aqui já existe uma complexidade maior, uma divisão maior do trabalho. No vídeo passado a gente falou um pouquinho dessa divisão do trabalho, que o Durkheim tem uma ideia um pouco conservadora nesse sentido, já que para ele, todo mundo tem o seu lugar nessa divisão do trabalho, e sair dessa divisão do trabalho pode gerar, então, uma instabilidade. Se quiser entender um pouquinho mais, aconselho a ver o vídeo anterior. Mas aqui a gente vai pensar na solidariedade orgânica. O que ela tem a ver com essa divisão do trabalho? Tem a ver porque é a partir, então, da minha função que eu vou exercer essa solidariedade. Não é mais através das semelhanças entre todos os indivíduos ou até mesmo da consciência coletiva. Mas, já que eu como professora sei ensinar, é isso que eu vou fazer
para a sociedade. É essa solidariedade orgânica que eu vou exercer. Eu vou então dar o benefício da sociedade aí de entender um pouquinho mais de história, sociologia, humanas. Inclusive, se quer entender um pouquinho mais, faz essa solidariedade de se inscrever nesse querido canal, já que é uma ajuda mútua, não é caridade, é ajuda mútua. Então se inscreve, aperta esse botãozinho vermelho pra gente continuar estudando juntos. Assim, a solidariedade orgânica se baseia nessa complexidade da sociedade e não só isso, mas nas questões do individualismo, já que depende das presenças individuais para formar essa questão social e para formar essa troca, essa solidariedade. Essa solidariedade orgânica vai fluir ao longo de todo esse corpo social que o Durkheim fala, que é a cabeça falando sobre o Estado, o governo, o tronco sobre as questões da intelectualidade e os membros, ou então os pés, né, em algumas obras, falando dos trabalhos braçais, dos trabalhos que usam a força. Por isso essa solidariedade vai fluir e vai passar e perpassar por todas essas divisões aí, por todas essas fases, essas partes desse corpo social, e tudo isso para manter a coesão social. Por isso cada um tem que ter a sua função. É isso pelo menos que o Durkheim pensa. Ambas as solidariedades cumprem a função, então, de exercer essa coesão social, esse equilíbrio na sociedade. Só que a solidariedade mecânica é em sociedades menos complexas antes da Revolução Industrial e a orgânica pós-Revolução Industrial, mais complexas, com mais divisão de trabalho, com mais individualidades. Falando em individualidades e em coesão, uma grande pesquisa aí que o Durkheim fez ao longo de sua vida, gerou inclusive uma obra muito grande que é o Suicídio, vai ser justamente sobre essa falta de coesão muitas vezes, essa falta de equilíbrio, gerando aí uma patologia, gerando um problema social que o Durkheim então encontra no Suicídio. Ele vai pesquisar vários dados, valores, entre outras coisas sobre o suicídio, para compreender como um fato social patológico, e não só isso, mas para entender que é graças ao sistema econômico, é graças ao capitalismo e todas as mudanças estruturais que o capitalismo promoveu, é que a taxa de suicídio aumenta bastante. Então ele vai pesquisar o porquê disso, o como disso, e vai definir que isso vai afetar aí o equilíbrio, a coesão social. A gente viu no vídeo passado que a divisão do trabalho contribui sim para essa questão aí do suicídio e do desequilíbrio, mas não é só ela. Nós vamos entender alguns fatos que o Durkheim pesquisa, que essa mudança aí que acontece na sociedade pós-revolução industrial, pós aí capitalismo, vai fazer com que as taxas de suicídio aumentem. Primeiro, nós temos o individualismo. Durkheim vai falar que antes do capitalismo, antes da Revolução Industrial, as sociedades simples, como a gente já viu aqui nesse vídeo quando fala de solidariedade orgânica, elas, como vão ser mais integradas, vão então inclusive determinar alguns fatores da vida do indivíduo sem necessariamente ele ter que escolher e se sentir responsável por isso. Como assim, Tati? Pensa o seguinte, nessas sociedades mais simples, o casamento geralmente já é definido, a religião já é definida, até mesmo seus gostos provavelmente vai ser definido. Logo, você não tem essa liberdade que a gente tem hoje, por exemplo, de escolhas e definições. Ué, Tati, mas isso não é bom? É ótimo a gente ter liberdade, eu não tô falando disso. Mas o que o Durkheim critica é que essa liberdade toda e essa responsabilidade das suas escolhas frente à sua religião, ao seu casamento, aos seus gostos, a tudo, se der errado, a culpa é de quem? A culpa é sua. Então esse individualismo, até mesmo essa questão da solidão, para o Durkheim vai ser um problema, e um problema que pode gerar suicídio. Tem também a esperança excessiva. O capitalismo, junto com a propaganda, junto com a publicidade e tudo mais, os filmes, etc, etc. Esse capitalismo vai mostrar pra gente
que tudo é possível, que eu posso ser rica milionária, ser empresária de mim mesma, chegar aí ao auge, ao sucesso, como muitos que eu vejo na televisão, etc, etc. Mas será que isso de fato acontece com todo mundo? Então essa esperança excessiva que o capitalismo trouxe, essa esperança de que todo mundo consegue chegar lá, e você já se perguntou onde é esse lá? Pois é, toda essa esperança também traz aí frustrações, e essas frustrações levam muitas pessoas ao suicídio, por isso também auxiliam aí nessa taxa. O terceiro fato é ter muita liberdade. A gente já falou um pouquinho sobre isso aqui, né, nessa questão das decisões do que fazer. Mas para o Durkheim, esse excesso de liberdade também mostra que a sociedade não está muito aí pra gente, porque a gente literalmente pode fazer o que quiser, que a sociedade não liga, não tá nem aí. Então, ele observa, ele olha essa liberdade com olhos negativos também. E esses olhos negativos, esse problema que a liberdade, que esse excesso de liberdade traz, também pode levar as pessoas a caminhos não muito legais. Lembrando que a gente está sempre trabalhando na correria, muito cansado, e muitas das vezes a gente não quer decidir nada, né? A gente só quer algo pronto. Mas a sociedade não tá nem aí, porque você é livre para fazer o que você quiser. Bom, eu tô falando isso na concepção do Durkheim. Outro fator para ele é o ateísmo. E olha, o Durkheim era ateu, mas para ele a falta, a ausência de religião, a ausência de crença também gera a ausência de coletividade, a ausência aí de um certo consolo, que o capitalismo não ofereceu nada para substituir essas questões religiosas. Não sei se você lembra, mas aqui no canal já tem o Comte, por exemplo, ele até mesmo tentou criar uma religião, porque ele também enxergava como um problema a falta de religiosidade na sociedade. E, por último, mas não menos importante, o enfraquecimento da nação e da família. Por quê? Para o Durkheim, se não tem nem religião, pelo menos que tem uma noção aí de nacionalidade, de pertencimento, de você pertencer a algum lugar, a algum coletivo. E isso vale tanto para a questão da nação, do nacionalismo, de pertencer àquele lugar, ou pelo menos da sua família. Só que o capitalismo também vai trazer desequilíbrio para essas duas coisas. É só a gente pensar, por exemplo, na globalização. A gente é brasileiro, mas a gente tem aí culturas, caráteres e várias características de inúmeros lugares diferentes. E isso para o Durkheim pode trazer problemas sim, e pode aumentar as taxas de suicídio também. Então, esses 5 fatos para o Durkheim vão contribuir bastante para o aumento dessas taxas. E tudo isso quem vai trazer é o capitalismo. Durkheim mostra que toda essa modernidade, essa economia dentro da modernidade, coloca muita pressão nos indivíduos. É só você pensar naquilo que eu falei, né? Sobre a questão de ser aí empresário de si mesmo, de você conseguir ser milionário, milionária em um dia. Tudo isso gera muita pressão e, ao mesmo tempo, nada consola, nada abraça, nada faz com que a gente se sinta parte de alguma coisa. Isso para o Durkheim é extremamente problemático. Agora me conta aqui, você acha que o Durkheim tem razão, tem sentido no que ele pensou e no que ele falou? E olha que ele estava pensando sobre isso no século XIX. Quem diria que hoje, muito mais do que no século XIX, isso poderia fazer sentido, não é mesmo? Por isso que para o Durkheim o suicídio não é um fenômeno individual, não parte única e exclusivamente da pessoa, mas é um fenômeno social. A sociedade também tem culpa no cartório por esse ato de suicídio. E aqui nesse vídeo a gente vai entender também 3 tipos aí de suicídio que ele vai colocar em sua obra. Primeiro é o suicídio anômico, aquele que tem a ver com mudanças bruscas, mudanças circunstanciais daquele momento, mas que envolve uma ruptura, uma mudança de padrão. E isso faz com que a taxa de suicídio aumente. Mas vamos pensar em exemplos práticos, né? Por
Por exemplo, a crise de 29. Quando ela acontece, muitas das pessoas deixam aí de ter as suas fortunas, a sua grana e passa aí para a linha de pobreza. Isso é uma mudança estrutural brusca, rápida, e muita gente cometeu suicídio, infelizmente, na época da crise de 29. Aqui no canal tem vídeo sobre a crise de 29 também, sobre a queda da Bolsa de Nova York. Então, esses momentos de crise, de problemas, de guerra, pode causar sim esse suicídio anômico que vai ser então circunstancial. Tem também o suicídio egoísta. Esse suicídio egoísta é quando o indivíduo perde o laço com a sociedade. Acontece alguma coisa que ele deixa de se sentir pertencente àquele lugar. Por exemplo, a questão da depressão, a questão do divórcio, né, de perder a família, né, a questão de acidente, você perde a família, não se sente mais pertencente a nenhum lugar. Ou, por exemplo, se você quer muito mudar aí, né, na divisão do trabalho, dentro da divisão do trabalho estabelecida aí que o Durkheim fala, se você quer muito mudar e não consegue, por exemplo, eu quero muito mudar de profissão, alcançar, ou então ser milionária e eu faço de tudo, mas eu não consigo, isso também significa, se, claro, chegar até o ato do suicídio, significa um suicídio egoísta, um suicídio em que eu deixo aí de me sentir parte da sociedade. E tem o oposto, que é o suicídio altruísta, que é justamente por me sentir parte da sociedade que eu cometo esse ato. Uai, Tati, como assim? Pois é, justamente por estar muito ligada àquela sociedade, eu posso cometer atos pela sociedade, então pelo todo. Um maior exemplo de todos que eu posso pensar aqui são os pilotos kamikazes na Segunda Guerra Mundial, sabe? Os japoneses. Aqui também tem vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial. Eles, então, cometeram suicídio, né? Se jogaram ali com bombas e aviões e tudo pelo Japão, pela sociedade. Por isso, altruísta, cometeu aquilo pelo todo e não por ele mesmo. Também a gente pode pensar na linha de frente de guerras, né? Com certeza aí vai ser pelo todo, e também nas próprias revoluções. Muitas das vezes as pessoas acabam aí não tomando conta muito de suas vidas, mas pelo todo e não por si. Lembrando que para o Durkheim, mesmo que exista, por exemplo, suicídio egoísta, todos esses suicídios têm relação, são atrelados à sociedade e não única e exclusivamente ao indivíduo. Porque para o Durkheim, a sociedade é um organismo vivo e por isso tem muita responsabilidade por tudo que acontece. E você já parou para pensar nessas questões polêmicas? Você acha de fato que esses índices têm relação com o todo ou parte do indivíduo, da pessoa? Você concorda ou discorda do Durkheim? E se você discorda, não tem problema, com certeza tem um sociólogo que pensa assim como você. Essas aqui são algumas ideias do Durkheim ao longo de seus estudos, os mais importantes, inclusive, tem um livro específico sobre o suicídio, se você quiser procurar para saber um pouquinho mais. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, não se esquece de se inscrever nesse querido canal para mais conteúdo de sociologia, história, redação, Enem e tudo que eu puder ajudar você por aqui. Também posso te ajudar lá no Instagram, no @historizandotati. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima!